gente vai falar com a doutora Adriana sobre esse assunto do início do ano escolar. A gente conversou ainda há pouco com a psicóloga, que é a doutora Denisdeia, e a gente falou sobre os pais estarem acompanhando, e agora a gente também vai aproveitar para falar sobre um assunto que, na verdade, é um sinônimo de problemas para uns e solução para outros, a inclusão de alunos com deficiência nas escolas regulares. Quais são os maiores problemas, hein, doutora, para a ativação da inclusão escolar? Olha, Carla, eu estava acompanhando o quadro anterior, onde a psicóloga estava falando da preocupação dos pais em inserir os filhos na escola, aquele primeiro momento, aquele choque da separação, que a criança está tão acostumada a ficar em casa e depois ela se separa. Se isso é meio complicado para uma criança dita normal, né? Agora, para uma criança que exige cuidados especiais, uma criança que necessita de cuidados especiais, que é a criança com deficiência, isso deve ser mais cauteloso, com mais cuidado. E assim, a gente sabe que a lei que inclui as crianças com estes problemas nas escolas, ela deve ser cumprida. Mas a gente sabe também que no Brasil existe a questão do legal e o que efetivamente acontece na prática, né? Verdade. O que a gente sabe é que muitos pais que têm seus filhos com problemas, com deficiências, encontram determinadas barreiras para colocar essas crianças nas escolas regulares. E aí, Carla, você me pergunta, doutora, e quais são as maiores dificuldades para se efetivar uma criança com deficiência dentro de uma escola regular? Bom, a maior dificuldade, Carla, que alguns pais encontram, primeiro, a gente tem que dizer que existem diversas deficiências. Tem a deficiência física, que é o cadeirante, tem a deficiência auditiva, tem a deficiência visual, tem a deficiência mental, né? Tem a criança com autismo. Então, assim, é uma série, e tem deficiências múltiplas também, né? Porque tem criança que, além de ter a deficiênciazinha física, ela tem a deficiência mental. Então, assim, a lei diz que todas essas crianças têm que estar inseridas numa escola regular. Mas o que acontece? Às vezes a escola regular, ela não tem condições de receber essa criança. Como? Primeiro, às vezes até acessibilidade, Carla. Muitas escolas não têm rampas de acesso, não tem banheiro exclusivo para cadeirantes, não tem escolas onde possa desenvolver atividades que contemple as necessidades dessa criança. Não é que o projeto político-pedagógico da escola vai ter que ser alterado completamente para atender as demandas dessa criança, mas é necessário que a comunidade escolar veja que a inserção dessas crianças existem determinadas providências que atendam às necessidades delas, certo? Então, assim, existe uma série de problemas que, mesmo que a lei diga que elas tenham que ter acesso, a gente sabe que existem barreiras, principalmente de infraestrutura. De infraestrutura, com certeza. E o que a escola deve fazer, doutora, quando a criança com deficiência ela é alvo, por exemplo, de bullying? Pois é, Carla, é um problema sério. Se até as crianças ditas regulares, às vezes porque tem ou um cabelo de um jeito, ou a pele de um jeito, ou é gordinho, ou é magrinho demais, ou usa óculos fundo de garrafa, a orelha grande, sofre, né? Agora imagine, às vezes, quando a escola não prepara o ambiente para receber uma criança com deformidade física, uma criança com deficiência mental, uma criança que não fala, uma criança que não ouve, que usa aquele aparelho. Então, assim, o que a escola, a princípio, poderia fazer, né? Primeiro, é convidar todo o corpo docente, discente, a comunidade escolar e tratar desses assuntos, Carla, numa proposta que crie valores de respeito, de sociabilidade, de amabilidade, olha, se eu percebo que tem uma criança que tem a dificuldade em acessar o banheiro, a professora, né? Eu também sou professora, eu também sou pedagoga, e a gente deve trabalhar, só que não estou exercendo mais há alguns anos, né?
mas a gente deve trabalhar estes valores do respeito, das diferenças, que as pessoas são diferentes, e assim como existe diferença em flores, em frutos, em cores, em sabores, em cheiros, existe diferença nas pessoas. Sim, as pessoas também são diferentes. As pessoas também são diferentes, né? A escola, ela pode recusar, doutora, a matrícula de um aluno com deficiência, alegando não possuir pessoal capacitado? Pois é. Acontece que a escola, às vezes, ela não recusa de forma assim direta, mas de forma velada, ela acaba excluindo ou rejeitando essa criança, dizendo que a turma já está lotada, dizendo que, infelizmente, não tem professores adequados para atender a necessidade daquela criança. E assim, não acontece de, olha, Carla, eu não vou receber seu filho, mas a gente tem notícia, inclusive no início desse ano, não, acho que foi em dezembro, uma mãe estava numa peregrinação, que o filho dela é autista, e ela passou por diversas escolas particulares de Teresina, e todas elas acabaram dizendo que as turmas já estavam lotadas, depois que viam a criança, depois que fazia uma certa avaliação com a criança, percebia que a criança tinha realmente uma deficiência. Sim. E aí acabava dizendo que as turmas já estavam lotadas, e a mãe acabou percebendo que isso se dava porque a criança tinha problemas, a criança tinha deficiência. E o que fazer no caso dos pais de uma criança deficiente não conseguir efetuar a matrícula? Olha, Carla, a rede pública, ela é obrigada a acolher. Agora, às vezes, realmente não tem mais vaga naquela escola e a criança pode ser destinada para uma outra escola. Mas se porventura o pai e a mãe já peregrinou em diversas escolas e não achou vaga para essa criança, os pais, eles podem sim acionar o Ministério Público ou o Conselho Tutelar para que o Estado pague uma escola particular para o filho. Para o filho, né? Isso. Porque existe a obrigatoriedade desta criança estar frequentando, em idade escolar, uma escola regular. Uma escola regular, né? E a gente sabe, Carla, que o que acontece também é que muitos pais saem nessa peregrinação, às vezes não conseguem inserir o seu filho numa escola e acaba desistindo, acaba deixando para lá. E eu quero alertar os pais que não façam isso, porque isso é crime, certo? Crianças em idade escolar, elas não podem estar fora da sala de aula, porque o pai pode ser acionado, tanto um vizinho pode denunciar, né? Alguém pode denunciar, qualquer pessoa pode denunciar esses pais se a criança em idade escolar não estiver na escola. Ele pode responder por crime perante o Ministério Público. E certo? você aí que está assistindo a gente agora pode continuar com a gente através das nossas redes sociais. A doutora Adriana Carvalho vai responder algumas perguntinhas aqui para a gente no nosso WhatsApp 9411-7777. Inclusive, ela já tem um assunto da próxima semana, né? Mais ou menos. A gente, na verdade, está discutindo. Eu ainda vou estudar um pouco aqui, sobre ele, viu? Estudando um pouquinho sobre qual é o assunto, doutora, que a gente, inclusive, queria aproveitar. Eu realmente esqueci, de verdade. Já para poder, a gente vai falar aqui, algumas pessoas pediram para a gente falar sobre a questão do salário mínimo, né? Porque aumentou o salário mínimo, sobre a questão das funcionárias domésticas, o que mudou. E aí tem algumas pessoas que estão pedindo, inclusive, algumas dicas aqui para a gente. Você, inclusive, pode participar também, tá bom? Obrigada, doutora Adriana. Por nada. E esse foi o quadro Café com Lei. Café com Lei.